Olá, pessoal. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso ciclo de aulas gravadas. E essa aula, ela vai ser já uma modificação de tudo que nós aprendemos nas aulas anteriores. Por quê? Nas aulas anteriores foi aprendido apenas a dar característica a determinada situação. Se é um tipo de movimento, se é um tipo de velocidade, se essa velocidade é positiva, se ela é negativa, como calcular a velocidade, qual a diferença de espaço e trajetória. E a partir da aula de hoje, nós começamos com as aplicabilidades dos conceitos, ou seja, como eu vou utilizar, por exemplo, a fórmula da velocidade, do espaço percorrido, em um problema real da física. Então, o conteúdo de hoje, ele vai ser abordado como movimento retilíneo uniforme. Esse tipo de movimento, ele é o mais fácil de ocorrer e ele tem características muito claras, porque ele depende apenas de uma característica do corpo, que é a velocidade. Então, é importante nós relacionarmos algumas coisas de velocidade antes de entrarmos nos assuntos. Sabemos que o intervalo de tempo sempre é positivo, nós vimos isso na aula anterior, sempre o tempo vai ser crescente, você não tem um intervalo de tempo negativo. Então, se a velocidade é negativa, o deslocamento é negativo. Logo, o movimento ele é chamado de retrógrado. Então, toda vez que você tiver um corpo com velocidade negativa, nada mais quer dizer que ele está contra o sentido, vamos dizer, preferencial da trajetória. Lembre-se que, naturalmente, o sentido preferencial é da esquerda para a direita, é como se o transporte estivesse voltando. Nesse caso, quando o corpo está voltando, nós dizemos que ele está fazendo um movimento retrógrado. Movimento retrógrado, característica dele, velocidade negativa. Se a velocidade for positiva, então, obrigatoriamente, o deslocamento foi positivo. Então, o movimento é do tipo progressivo. Movimento progressivo é quando a trajetória ela tem o mesmo sentido do deslocamento preferencial, ou seja, ele está saindo da origem e para a linha de chegada. Quando ele sai da linha de chegada e vem para a origem, é um movimento retrógrado. Então, retrógrado, velocidade negativa, progressivo, velocidade positiva. Então, para ser um movimento retilíneo uniforme, a primeira coisa que eu tenho de dizer a vocês, o corpo tem de estar em movimento, ou seja, a velocidade relativa dele não pode ser zero em relação ao referencial. Então, só está em movimento retilíneo uniforme, obrigatoriamente um corpo que está com a velocidade não nula. São coisas muito fáceis, mas que é bom a gente rever para dar uma amarrada nessa parte. Então, o conceito uniforme, ele tem quando a velocidade escalar do móvel é constante em qualquer lugar ou intervalo de tempo. Então, o móvel sempre vai percorrer distâncias iguais em intervalo de tempos iguais. Essa é a definição de velocidade. Então, se você está num trajeto, um segundo após o início do trajeto, você mede a velocidade, dá x metros por segundo. Daqui a 10 segundos, dá x metros por segundo, ou seja, a qualquer instante da trajetória, essa velocidade tem de ser constante, característica de função constante, ela não muda. Então, olha, você está aqui, por exemplo, o carro, nesse momento que você começou a aferir a velocidade, ele está a 100 km por hora, um segundo depois a 100 km por hora, a 2 segundos 100 km por hora, 3 100 km por hora. Então, você pode dizer o quê? Como no mesmo intervalo de tempo, ou em qualquer instante de tempo, a velocidade é 100 km por hora, ela não variou nem para mais nem para menos, você tem que ele estar em um movimento uniforme. Movimento uniforme, velocidade constante. Então, a aula de hoje é sobre MRU. Além de ser uniforme, você tem que ele é retilíneo. Então, MRU quer dizer movimento retilíneo uniforme. Então, isso quer dizer o quê? O móvel percorre uma trajetória
retilínea, nós já vimos a definição de trajetória, e apresenta uma velocidade escalar constante. Então, para ser um movimento retilíneo uniforme, a trajetória tem que ser retilínea e ele deve apresentar uma velocidade constante. Então, olha, é um exemplo de movimento uniforme, porque em qualquer momento está 100 km por hora. Ele é um MRU também, por quê? Porque aí, como vocês podem ver, é uma linha reta a trajetória dele. Então, você tem a velocidade escalar, ela é constante em todos os instantes ou em qualquer intervalo de tempo. Então, olha, pela definição, lembra lá o que é velocidade instantânea? Velocidade instantânea é a velocidade medida em determinado momento. Ou seja, você está andando de carro ou de moto, você olhou lá no velocímetro. Aquela é a velocidade instantânea. Então, a velocidade instantânea vai ser igual à velocidade média, ou seja, espaço percorrido sobre o tempo. Então, no movimento retilíneo uniforme, você nem precisa dizer que é velocidade média. Se você colocar aqui o V, implicitamente eu já sei que é a velocidade média. Então, olha, essa fórmula quer dizer o quê? Que a velocidade, no movimento uniforme, a velocidade escalar, ela é igual à velocidade instantânea igual à velocidade média. Então, isso quer dizer o quê? Que vai ser o espaço percorrido em determinado intervalo de tempo que ele gastou para percorrê-lo. Então, uma coisa importante no movimento retilíneo uniforme é vamos dizer, a presença de uma função horária. O que é uma função horária? É a função horária do espaço em função do tempo, ou seja, é uma função de primeiro grau, uma função do tipo afim, onde você tem que VT. Ah, professor, por que uma função afim? Porque a velocidade não pode ser zero. Olha lá a definição de função afim que vocês veem em matemática. Então, S, que é o espaço final, vai ser igual ao espaço inicial do corpo mais a velocidade vezes o tempo. Então, aqui, olha, você tem que S quem é? É o espaço que você está em determinado tempo, que é o diferente do zero. Por exemplo, ele partiu do ponto 4 metros, com a velocidade de 3 metros por segundo. Então, S vai ser igual a 4, que é de onde ele partiu, que é o coeficiente angular, linear, mais 3t, que 3 nesse exemplo é a velocidade, é o coeficiente angular de uma reta. Vamos fazer exemplos mais para frente que vai ficar bem facinho. Então, S é o espaço final, S0 é o espaço inicial. V é a velocidade, T é o tempo que ele ocupa para determinado tempo, para determinado espaço. Então, aí, olha, por exemplo, toda vez que, lembre-se, quando você tem entre parênteses, SI, Sistema Internacional, sempre vai representar metros de segundo. Se não tem entre parênteses depois, você sempre vai considerar que está no Sistema Internacional. Mas vai ser comum vocês encontrarem desse jeito. Esses parênteses aqui após a função horária. Esse parêntese nada mais quer dizer que está todo mundo em metro e todo mundo em segundo. Então, o espaço inicial quem é? É esse carinha aqui. Lembra lá da fórmula S0 mais VT. Então, olha, só de olhar a função horária, como ela é poderosa, se for bem feitinha, você tem que 4 metros é o espaço inicial, menos 5 metros por segundo é a velocidade. Então, nesse caso, a velocidade é negativa. Se a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. Olha, só de olhar a função horária. E o mesmo você pode fazer para montar. Ou seja, se eu disser que ele parte da posição 100 km, com a velocidade de 34 km por hora e ele é progressivo, ele vai ter uma função horária aqui desse tipo. 100, que é o espaço inicial, mais 34 km por hora. Entre parênteses está quilômetro e hora. Então, quer dizer que a base de cálculo, a base de unidades para esse movimento aqui é quilômetro e é hora. Terceira, menos 4 mais 9t. SI, olha, se tem esse SI, quer dizer que está no padrão do Sistema Internacional. Então,
vai ser menos 4 metros, ele partiu de um ponto antes da origem, e 9 metros por segundo. Então, esse movimento aqui, se a velocidade é positiva, ele é progressivo. Letra D, olha, S igual a 8t, todo mundo em metros segundo. Ele partiu do zero e com a velocidade 8 metros por segundo, ou seja, ele apresentou um movimento progressivo. E, menos 13t, ele partiu da origem, aqui entre parênteses está dizendo que é todo mundo em quilômetro em hora. Ele partiu da origem e está com a velocidade menos 13 quilômetros por hora, ou seja, ele está voltando. O movimento é retrógrado. A última, ele está parado, não apresenta um movimento. Então, olha, aqui eu dei exemplos bem claros. Vamos lá. Aí eu tenho, por exemplo, uma situação onde ele percorre um espaço de 40 metros, por exemplo, em 8 segundos. Como é que calcula a velocidade média? Só para a gente se lembrar, velocidade média é espaço sobre o tempo. A gente já teve aula sobre isso. Então, 40 dividido por 8, 5 metros por segundo. Só para a gente relembrar como faz. Então, olha, um exemplo aí de como são as funções de movimento retilíneo uniforme na maioria das vezes. Ele diz o seguinte, olha, um móvel descreve um movimento retilíneo uniforme de acordo com essa função horária, ou seja, S é igual a menos 20 mais 5t no sistema internacional. Determine. Letra A, o espaço inicial e sua velocidade escalar, que a gente já viu que só olhando para a função horária a gente já faz, a posição no instante e o instante que ele passa pela origem dos espaços. Essa é uma questão característica. 70% das questões de MRU tem essa cara. Primeiro, ele quer o espaço inicial e a velocidade. Então, ele lhe deu a função horária. Você tem que a função horária geral sempre é S igual a S0 mais VT. Só comparar, não precisa cálculo nenhum. S0 menos 20 metros, ou seja, ele partiu 20 metros antes da origem lá, mais V, que é 5 metros por segundo, porque está todo mundo no sistema internacional. Bem tranquilo aí de fazer. A letra B, ele pede o espaço quando o tempo for 10 segundos. Olha, aqui já está todo mundo em metro em segundo, porque está no SI. Ele lhe deu tempo em segundos, então você tem que transformar. Se ele lhe desse em minutos, tinha de transformar para segundos. Se ele lhe desse em horas, nesse caso, você tinha de transformar para segundos. Mas nesse caso ele foi bem bonzinho, já deu em segundos. Então, no lugar do tempo, você coloca o que ele pediu, 10. Então, menos 20 mais 5 vezes 10. Primeiro multiplica. Então, 5 vezes 10, 50, menos 20, 30 metros. O espaço que ele passa pela origem, a origem é o S igual a 0. Então, onde tiver S, você coloca 0. Já é a resposta da letra C. Então, 0 é igual a menos 20 mais 5t. Encontrar o zero da função, como vocês fazem lá numa função afim. Então, 20 é igual a 5t. T é igual a 4 segundos. Olha, essa é uma função característica. Outra questão aí, para a gente já ir vendo como faz as questões para não ter nenhum empecilho lá na frente. Um ponto material se movimenta sobre uma trajetória retilínea. E as diferentes posições ocupadas por ele sobre essa trajetória são dadas pela equação S igual a S0 menos 2t, unidades do SI. De acordo com essas informações, determine. Letra A, a posição do ponto material no instante 5 segundos. Então, olha, o deslocamento entre os instantes 2 e 6, o instante que ele passa pela origem. Está vendo que tem meio que uma base de como são as questões? Então, vamos lá. Ele quer, primeiro, o espaço em t igual a 5 segundos. Então, S vai ser igual a 20 menos 2 vezes t, mas nesse caso o t é 5, 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. 20 menos 10, 10 metros. É a posição nesse instante de tempo.
Pela equação do MU, a velocidade é menos 2. Então, para você descobrir quanto ele andou em um intervalo de tempo, é fácil, né? A velocidade média, quem é? Δs, que é o espaço sobre ΔT. Então, menos 2 é igual a ΔS. Quem é ΔT? Quem é variação de alguma coisa? É o tempo final menos o tempo inicial. Então, ΔS sobre 4, porque é 6 menos 2. Multiplicando, você tem que ΔS é menos 8 metros. Ah, professor, mas você tem um comprimento negativo? Lembre-se, não é um comprimento, é um deslocamento. Nesse caso, o deslocamento ele é negativo porque quer dizer que o corpo está se deslocando no sentido contrário ao movimento. Então, a trajetória dele é contrária ao preferencial. Geralmente, ele está o quê? Voltando, está da direita para a esquerda. Na letra C, ele pede o instante que o ponto material passa pela origem, ou seja, quando S é igual a zero. Então, você tem que 0 é igual a 20 menos 2t. Então, é só resolver, você acha no tempo 10 segundos, ele estará passando pela origem. Então, bem características as funções. Sabendo disso, é importante nós sabermos as funções para compararmos os movimentos. Nós já aprendemos as velocidades relativas lá atrás e vimos o encontro, mas de um modo prático, como é isso? O encontro entre dois corpos, A e B qualquer, pode ser 1 e 2, 3 e 4, independe dos corpos, o encontro entre dois corpos é quando eles estiverem no mesmo espaço. Então, olha, primeiro você vai fazer o quê? Iguala as duas funções horárias, pega a função horária do corpo 1 e iguala a do corpo 2 para achar um encontro, e você vai ter, tipo, um lado depende do tempo e outro depende do tempo. Então, você tem que ir fazendo isso, você vai encontrar o instante de encontro. Então, gravem esse termo. Instante de encontro, ele refere-se ao tempo. Então, eles se encontram no instante tal. Não é espaço, é tempo. Então, primeiro você encontra o instante de encontro e, em seguida, você pega esse valor que você encontrar e aplica em qualquer uma das funções horárias e vai calcular a posição de encontro. Ah, professor, ainda não ficou muito claro. Vamos fazer um modo prático, mas o passo é esse. Encontra o instante igual às duas funções, aí você calcula o tempo de encontro e em seguida substitui na função horária. Então, vamos lá. Seja os móveis que se movem de acordo com as funções S igual a 20t e SB igual a 30 menos 10t, ambas no SI, calcule o instante e a posição de encontro entre eles. Então, olha, para calcular o encontro, você iguala as duas funções horárias, ou seja, quem é SA? 20t. Quem é SB? 30 menos 10t. E resolve. Então, olha, menos 10 está negativo, nesse caso vai para a esquerda positivo, 20t mais 10t, 30t igual a 30. Então, t igual a 1 segundo. Por quê? Está no sistema internacional. Então, em 1 segundo terá o encontro desses dois corpos. Isso quer dizer o quê? Esse é o instante de encontro. Agora, para a posição de encontro, eu vou pegar esse tempo e aplico em uma função horária qualquer uma das duas. Então, SA, quem vai ser? 20 vezes 1. 20. Ah, professor, por que o senhor escolheu SA? Porque SA é mais fácil, é mais difícil de eu errar o cálculo, consequentemente. Se eu quiser fazer SB, também vai dar a mesma coisa. 30 menos 10 vezes 1. 10 vezes 1, 10. 30 menos 10, 20 metros. Então, ela sempre vai dar igual, viu? Se você fez com 1 e fez com outro, deu diferente, tá errado aí seu instante de encontro, provavelmente. Então, o gráfico, ele vai poder representar as grandezas físicas de um modo fácil e rápido. Só de você olhar, você vai poder dizer... Se for crescente, velocidade é positiva. Se for decrescente, velocidade negativa. Então, como vocês já viram lá em matemática, existe um eixo cartesiano ortogonal, que é esse daí, o plano cartesiano. Então, olha, o gráfico da função horária, do espaço em função do tempo, olha, espaço em função do tempo. Então, o tempo é a abscissa, o espaço é a ordenada. Olha, aqui vai ser S0 mais VT.
Esse caso aqui explica o quê? Você está partindo do espaço S0 e você tem uma velocidade positiva, porque o gráfico está crescendo. Se fosse negativa, essa reta estava caindo. Se o espaço aqui fosse antes da origem, o espaço inicial, esse S0 estava aqui embaixo, como vocês já viram lá em matemática. Então, a velocidade é a inclinação da reta. Quanto maior a velocidade, mais inclinada essa é. Então, olha, por exemplo, você tem 2 pontos aqui, você tem como calcular a inclinação da reta tranquilamente. Então, variação do espaço sobre o tempo, mesma coisa lá da matemática. Mas a velocidade, então esse é o gráfico do espaço em função do tempo. O espaço em função do tempo, no movimento uniforme, vai ser uma função do tipo afim, ou seja, vai ser uma reta ou crescente ou decrescente, a depender do resultado da velocidade, e você tem que essa inclinação vai depender dessa velocidade. Então, essa, por exemplo, aqui ela partiu da origem, por isso que a reta passa aqui, olha. Já quando você tem o gráfico da velocidade, quando você está falando da velocidade em função do tempo, agora, no movimento uniforme, você tem que a velocidade ela é constante. Então, a função dela também vai ser uma função constante, que é esse gráfico aqui. Ó. É essa reta aqui em cima, tá vendo? Olha, a velocidade aqui, por exemplo, é 8 metros por segundo. Então, essa reta aqui em 8. Se fosse menos 10, seria uma reta em menos 10. Então, uma dica para vocês. Essa área aqui de baixo, desse retângulo, é o espaço percorrido numericamente igual. Ou seja, se você calcular aqui, ó, e a base, que é o tempo, vezes a altura, que é a velocidade, velocidade vezes tempo, é a variação do espaço. Então, olhem, ΔS é a variação do espaço é igual a aproximadamente a área daquele retângulo ali que está abaixo da curva da velocidade. Então, você tem o gráfico da velocidade, ele é uma reta, o ponto que a velocidade apresenta uma função constante, ela é a mesma para todos os pontos. E o gráfico do espaço, ele é uma função afim, ou seja, é uma reta ou crescente ou decrescente, a depender do sinal. Lembre-se, essa reta vai tocar o eixo Y no S0. Então, olha, gráfico do espaço em função do tempo. Então, um exemplo aí, ele lhe deu um gráfico e ele pede a função horária. Você sabe o quê? Que ele partiu do 4, então S0 é 4. É só calcular a velocidade. Então, S0 é 4. E a velocidade quem é? Lembre-se, velocidade é variação de espaço sobre o tempo. Quem vai ser a variação do espaço? 4, porque ele saiu de 4 e foi até 8. Deixa eu voltar aqui, que a imagem ficou... Olha, quem é a variação do espaço? É espaço final menos o inicial. 8 menos 4, dividido por o tempo. Então, olha, 8 menos 4, 4, dividido por 2. 2 metros por segundo. Essa é a velocidade. Então, tá condizente? Tá, porque aqui a velocidade é positiva e lá o gráfico tá para cima, reta. Então, quer dizer que está correto. Então, olha, é 4 mais 2t. Essa, por quê? S0, ela partiu do 4 e o tempo você vai ter aqui que ele vai depender, ele vai incrementar uma taxa de 2t aqui para esse espaço. Então, essa é a função horária. Agora é com você, tem uma atividade no Classroom, eu continuo de modo síncrono via WhatsApp. Qualquer dúvida pode tirar por lá. Até a próxima aula.